gente começou lá no caminho da luz, né? A gente tinha vergonha até de falar o nome às vezes, a gente não falava nada. Pouquinho em pouquinho a gente vai aprendendo um pouquinho, né? E a gente vem nessa luta em muitos anos, né? Mas vamos ao que interessa, ao tema da noite hoje. Todo mundo fala em crise, a gente ouve falar toda hora, né? O que é crise? Existe crise na área da medicina, de doenças, existe crise política, existe crise religiosa, crise econômica. Então existem vários tipos de crise. O que quer dizer a crise? Quer dizer que alguma coisa não está certa, que é preciso ter uma mudança, observar o que está acontecendo. E a gente passa por isso várias etapas da nossa vida. Crise com nós mesmos, né? A mudança da adolescência até chegar à maturidade. Também a gente passa por várias crises. A gente pergunta o que eu vou ser, o que eu quero. Então, crise, ela sempre existiu. Ela sempre esteve aí ao longo dos anos. Quantas revoluções nós assistimos ao longo dos anos, revoluções científicas, revoluções culturais, políticas, aconteceram ao longo dos anos. Isso sempre vai acontecer, é normal, é o estado de evolução que nós vamos passando. Isso vai mudando. Então a crise, depois de toda crise, sempre vem alguma coisa nova, sempre vem alguma coisa boa, é a oportunidade da gente parar para pensar, analisar como estamos, o que queremos, o que precisamos melhorar em nós. É uma oportunidade de crescimento. Não é só a coisa negativa. Hoje você liga a televisão, todo mundo está falando a crise, está brigando, é corrupção, é matança. Todo mundo muito nervoso, todo mundo correndo atrás das coisas, né? Todo mundo preocupado. O que eu vou fazer? Como vai ser minha vida? Como vai acontecer com o nosso país? Com o mundo? Porque não estamos lutando crise, não só no nosso país, crise econômica. Nós temos a crise do terrorismo, a intolerância religiosa acontecendo pelo mundo. E a gente fica pensando, como que vai ser? E a gente fica agoniado, achando que vai faltar as coisas, faltar comida. Deus, né, no Evangelho lá de Mateus, fala pra gente que o necessário sempre vai ter, que nunca vai faltar, que nunca vai faltar comida. Sempre vai ter ali, mas a gente, naquele desespero, a nossa falta de fé, realmente. Deus sempre falou isso pra gente, que nunca vai faltar. Ele sempre proporciona coisas novas pra gente. Quando acontece às vezes as crises, a falta de água, a falta de algum produto, a seca, é pra gente aprender a valorizar aquilo. Porque quando faltou água, todo mundo passou a economizar, todo mundo passou a usar conscientemente. Então é preciso que aconteçam essas coisas para que a gente acorde. É preciso que venham os espinhos para que a gente, alguma coisa errada. Eu preciso mudar, senão isso vai acabar. Então são necessários, nada acontece por acaso. Tudo tem um motivo, uma razão para as coisas acontecer. Só que a gente, devido ao nossa falta de fé, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a gente acaba não tendo paciência com nada. A gente acaba ficando estressado, nada tá bom, começamos a reclamar de tudo, a jogar a culpa no governo, a jogar a culpa nas pessoas, nada tá bom. A gente começa a achar culpados. A culpa nunca é nossa, a culpa sempre é do outro. Aí que vem o que Jesus nos ensinou há tanto tempo atrás, que devemos amar uns aos outros, né? Devemos amar uns aos outros, como Ele nos amou. Aí que vem a tolerância, a paciência, para enfrentar esse problema do dia a dia. Porque dificuldades, todos nós
Passamos. Todos nós temos os problemas, temos as nossas limitações, as nossas dificuldades. Cada um se encontra num grau de evolução diferente. Então é preciso ter tolerância para com os nossos irmãos. Quando a gente vê essas guerras acontecendo em nome de Deus, terrorismo matando, cadê a intolerância religiosa reinando? A gente tem que respeitar. Cada um compreende a religião de uma forma. Por isso que nós temos várias religiões no mundo. Porque cada um compreende de uma forma, mas Deus é um só. Deus é um só. E a gente tem que respeitar as formas que as pessoas pensam. A gente tem que respeitar isso. A gente tem que entender, a gente não tem que obrigar ninguém a acreditar no que a gente acredita. Cada um tem uma forma de entender, de compreender a seu momento. Nós somos espíritos em evolução. E cada um se encontra num estágio. A forma daquele entender aquilo, achando que vai matar os outros, morrer, ele vai ser salvo. De uma forma que ele compreende ainda. É a forma que ele entende. E a gente tem que respeitar isso. Não é ficar só criticando, jogando, a gente sabe que é errado. Mas a gente não tem que ficar brigando por causa disso. Querendo impor o nosso pensamento, como acontece muitas das vezes. Outra coisa, é igual a política. Uns ficam lá, eu sou PT, eu sou isso, aquilo outro. O outro governo era ruim, o outro governo era aquilo. A gente tem que respeitar as opiniões das pessoas, entender, a gente coloca as nossas, mas que a gente também aceite as opiniões dos outros, ficar brigando, ficar humilhando um ao outro. Muitas coisas chegam a levar à morte por causa disso. Cadê a nossa tolerância, gente? Cadê a nossa tolerância? A gente briga muitas das vezes por poucas coisas, por pequenas coisinhas, devido à nossa vaidade, ao nosso orgulho e o egoísmo. Porque a gente sempre quer ter razão em tudo. A gente nunca sabe perder. A gente sempre quer impor a nossa ideia prevalecer. Então, a gente precisa entender também que todos nós somos diferentes. Ninguém é igual. Todo mundo pensa diferente. Cada um tem uma forma de ser. E a gente tem que respeitar isso. Nós temos várias raças, várias cores, várias línguas. E a gente precisa conviver em paz. Isso não é fácil, gente. A convivência do ser humano não é fácil. É difícil. E nós vivemos num mundo de provas e expiações, onde estão os nossos verdadeiros resgates. Nós estamos juntos, não é por acaso. Tem um motivo da gente estar junto. Por isso que a gente tem que procurar ter a maior paciência do mundo. E para isso, gente, a única coisa que existe é o amor. Não tem outra forma. É como Jesus dizia para a gente. O amor cobre uma multidão de pecados. Só o amor pode transformar as pessoas, fazer o mundo cada vez melhor. E conquistar essa convivência entre nós. Como que está? Será que a gente está vivendo bem? Será que a gente está sendo um bom cidadão? Um bom filho? Um bom esposo? Um bom marido? Um bom irmão? Um bom amigo? Um bom vizinho? Será que nós estamos sendo? Será que a gente está agindo dessa forma? Será que eu suporto o meu vizinho, coloca o som lá alto? Será que eu sei chegar lá e falar com ele sem brigar? Porque a gente já vai, quando acontece alguma coisa, a gente já vai com falta de educação. Se vem de um jeito, a gente nunca trata uma indelicadeza com um sorriso. A gente sempre vai do mesmo jeito. Jesus não falava para a gente, não dá a outra face. Se bater numa, a gente não dá a outra. A gente tem que compreender os nossos irmãos. Entender que às vezes aquele irmão, às vezes está com a cara ruim, está com a cara fechada porque ele teve algum problema, ele teve alguma dificuldade. Não julgar, tratar da mesma forma. A gente tem, quando a gente age com amor e trata as pessoas melhores, ela muda. A gente quebra
aquele gelo. Porque é tão ruim, gente, você chegar num lugar onde você é maltratado, onde está todo mundo com a cara fechada, a gente muitas vezes nem volta lá. Então a gente tem que tratar as pessoas melhores. Nós somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Filhos do mesmo Pai. Então a gente tem que entender um ao outro, procurar viver melhor. Porque já vivemos num mundo tão cheio de tribulações, tantas coisas acontecendo aí, e se a gente viver brigando por qualquer coisa, onde nós vamos chegar? Onde nós vamos parar? Aí que aparece as doenças, as brigas, porque a gente vai guardando tudo, só vive estressado, como as pessoas dizem. Aí vem depressão, vem isso, vem aquilo outro. Mas se a gente tiver calma, trazer Jesus para a nossa vida e vivenciar os seus ensinamentos, a gente consegue enfrentar todos os problemas, todas as dificuldades. A gente sabe que quando uma porta se fecha, outra se abre, para aquele que realmente vive o amor, aquele que compreende os ensinamentos de Jesus. Quantos momentos difíceis passamos por aí, quantos irmãos nossos foram exemplos de superação, que nos momentos de dificuldade ele não levantava a voz, não brigava. Tem uma cena no filme da irmã Dulce que ela está pedindo para os seus pequenininhos. Ela fala: eu estou pedindo para os meus pequenininhos. E ela chega num feirante e ele gospe na mão dela. Aí ela fala assim: isso aqui foi para mim, agora me dá alguma coisa para os meus pequenos. Né? Se ela fosse brigar, discutir com aquele homem, ela não ia conseguir nada. Mas dessa forma, ela desarmou o coração daquela pessoa. É assim que a gente tem que fazer. Nós temos um exemplo aqui, o João Tiburcio, uma vez na campanha do quilo, ele recebeu um saco de terra. Né? O que ele fez? Ele plantou uma rosa, né, a flor, e levou para aquela pessoa. Depois ele agiu diferente, levou uma coisa bonita. A gente tem que agir dessa forma. Nós temos que entender isso, gente. E nós, como a gente falou agora mesmo, a gente não está junto, não é por acaso, não. A gente tem que aprender a suportar, a entender um ao outro, porque são coisas que vêm de outras encarnações. E se a gente não tiver tolerância, se a gente não tiver paciência, a gente não vai conseguir. Em vez de melhorar a situação, a gente acaba piorando. A gente busca os problemas. É tão bom viver em paz, ter a consciência tranquila do dever cumprido. E todos têm condição de fazer a diferença, de fazer um mundo melhor. Muitas pessoas acham que para fazer um mundo melhor é preciso ter dinheiro, é preciso ser dono de muitas coisas. Não. Nós temos os nossos braços, as nossas pernas, podemos dar a mão a alguém, podemos escutar alguém, podemos dar o consolo a alguém, uma palavra amiga. A gente pode fazer isso. Isso faz a diferença. Isso faz a diferença. E quando nós só alimentamos coisas ruins, vimos na televisão e ficamos só alimentando aquelas coisas ruins, isso gera uma energia negativa. Isso atrapalha o desenvolvimento. Nós temos que estar em oração, pedindo para os nossos irmãos, para que os nossos governantes sejam orientados para que seja feito o melhor para nós. Mas aí a gente fica só falando, tem que morrer, tem que tirar, tem que fazer aquilo outro. A gente só fica pensando dessa forma. É momento de analisarmos como está o nosso país,
O que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para melhorar a nossa vida, a vida do meu irmão? O que eu estou fazendo para melhorar a nossa vida e a vida do nosso irmão? Então a gente tem que parar para pensar um pouquinho, que a gente pode fazer essa diferença, que através do amor, da tolerância, a gente vai construindo um mundo cada vez melhor. É difícil, não é fácil. Nós sabemos que a vida é dura. Cada um tem a sua cruz para carregar, tem os seus problemas. Eu não vou preocupar com o problema do outro, com o problema do país, porque eu já estou cheio de problema. Eu estou cheio de problema. Por isso eu não vou preocupar com isso. Então, não é assim. Nós somos irmãos, nós temos que olhar, se colocar no lugar do outro, entender que o outro precisa às vezes mais do que a gente. Se hoje eu tenho isso, o outro tem menos ainda. Às vezes eu reclamo que eu tenho só arroz para comer, o outro não tem nada. Ou tem apenas um pão. A gente vive reclamando, nunca estamos satisfeitos com o que nós temos. Queremos sempre mais. A ganância fala mais alto. Por isso que há essas diferenças. Porque o homem quer sempre mais, nunca está satisfeito com o que tem. Se nós tivéssemos o suficiente, o necessário para viver, não ia faltar para ninguém. Não ia faltar para ninguém. Nós temos 2 pés, aí nós temos 5 sapatos, 6 sapatos. Né? A gente tem só 2 pés. E muitos não tem nenhum sapato, não tem nada para calçar. Né? A gente sabe que o momento que nós estamos passando é difícil, é complicado. Todo mundo está sentindo. Então, por isso que é preciso se unir. É preciso trabalhar em conjunto para que as coisas melhorem, senão vai ficar cada vez pior. Vai ficar cada vez pior. E isso, quando a gente fala em tolerância, em amor, Jesus já vai falar isso tanto tempo atrás. Já pensou se Jesus não fosse tolerante? Não tivesse esse amor que Ele tem por nós? Ele tinha feito o que fez. Ele andava de a pé, andava de burro, foi perseguido, foi crucificado, mas Ele sempre nos tolera. Ele sempre tem paciência com a gente. Ele sempre espera que a gente mude. E Ele nos dá a oportunidade, através da reencarnação, para resgatarmos os nossos erros. Ele sempre nos dá a oportunidade. A gente que muitas das vezes não aproveita essa oportunidade que Ele nos dá. Então, momentos difíceis, o mundo sempre passou. Mas aqueles cristãos sempre aceitaram tudo com resignação, com benevolência. Não reclamava do que estava passando, aceitava o seu sofrimento e ajudava a quem precisava. Então, se nós ficarmos só reclamando e não agirmos, onde nós vamos parar? Então está na hora da gente agradecer mais um pouco e parar de reclamar, aceitar o que a gente tem, viver com o que a gente tem, porque tudo que a gente tem foi dado da forma certa. Era aquilo que você precisava para viver. Aquilo que você precisava. Às vezes eu queria ter isso, mas não. Às vezes se você tivesse aquilo, você não cumpriria a sua missão, o seu papel. Então tudo é dado da forma certa, da forma correta. Você tem aquilo que precisa, aquilo que você merece. Você tem aquilo que merece. Deus é justo. Ele é misericordioso, bondoso, mas Ele é justo. Tudo que nós plantamos, nós vamos colher um dia. Tudo que nós plantamos, nós vamos colher um dia.
Então, se está acontecendo tudo isso, não é por acaso. É porque a gente já plantou isso lá atrás. E agora é o momento de renovação, um momento de mudança, de ver o tamanho da nossa fé. Porque são as dificuldades que a gente vê o tamanho da fé da gente. Porque quando está tudo muito bom, a gente não lembra de nada, esquece de tudo, né? Muitas vezes nem lembra de Deus, quando está muito bem. Mas quando vem os problemas, vem as dificuldades, todo mundo, oh meu Deus. Todo mundo fala em Deus, todo mundo procura Deus. Né? Até o ateu grita Deus nessa hora. Eu sou ateu, graças a Deus. Então, as pessoas, nesse momento, procuram Deus. Não tem jeito, gente, não tem outro caminho. E para vencer isso, é só com bastante amor. Porque quando a gente ama de verdade, a gente não vê dificuldade, a gente não vê defeito, a gente não vê as coisas erradas. A gente não vê isso. O amor verdadeiro, ele não vê esse tipo de coisa. A gente ama independente de qualquer coisa. A gente está disposto a tudo. Né? E Jesus falava, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Não tem outro caminho, gente. Não tem outro caminho, é Jesus. É seguir os seus ensinamentos, os seus passos. Não tem outra forma, não tem outro remédio, né, para a gente enfrentar essa crise. E quando a gente compreende isso, a gente aprende. Porque ser tolerante é amar também. Entender o outro, respeitar o outro, é amor. Ver o diferente. Né? Ver o diferente. E foi colocado isso por quê? Já pensou se a gente amasse só quem é bonzinho com a gente? Só quem está do nosso lado? É muito fácil. Agora, amar aquele que nos cutuca, que nos machuca, esse é difícil. Esse é complicado. É um exercício diário que nós temos que fazer. Né? Um exercício diário, mas a gente não consegue amar, mas que pelo menos a gente não deseja o mal. Que a gente ore por ele. Porque não tem como a gente ter o mesmo amor por aquela pessoa que nos fere. Né? E nesses momentos de crise, todo mundo usa a crise como desculpa para atacar os outros, para fazer certas atitudes. Né? A culpa é da crise. Eu estou fazendo isso porque eu estou em crise, eu estou isso. Então justifica. São as desculpas que a gente busca. É igual muitas pessoas falam assim, eu não vou melhorar agora não, vou deixar para a próxima encarnação. Mas em que situação nós vamos estar na próxima encarnação? Se eu não aproveitar bem a minha vida aqui, como que eu vou vir? Hoje, às vezes, eu venho saudável, venho numa família. Amanhã eu posso vir defeituoso, eu posso vir sozinho, né? Por isso que a gente tem que valorizar a nossa vida. Aproveitar cada momento da nossa vida da melhor maneira possível. Procurando cultivar o amor, a amizade das pessoas. Porque senão ninguém também vai querer vir com a gente, não. Se eu só acumulo inimigo, né? Fica difícil, é tão ruim quando você vê aquela pessoa isolada, que ninguém gosta. Né? Ninguém tem culpa dos nossos problemas. Ninguém tem culpa dos nossos problemas. Às vezes eu tomei bomba numa coisa, aí eu já chego xingando. Às vezes eu estou com um problema em casa, começo a maltratar meu colega de serviço. Aí eu estou no trânsito, o cara rela no seu carro, passa o sinal, começa a xingar. Né? A gente começa a xingar, a gente tem que ser cristão em todo lugar. Independente de crise, ou as pessoas estão falando que está em moda a crise, o amor, a tolerância, é sempre nós temos que ter na nossa vida, independente de qualquer coisa. Independente disso, a gente tem que ter essa tolerância. Né? Se for só por causa da crise, é muito fácil, né? Mas é no dia a dia, porque são as crises dos lares, os resgates, a escola da alma, que é a nossa família. É ali que a gente tem que... estão os nossos verdadeiros resgates. É ali que a gente tem que aprender a perdoar e amar.
E nós temos que ser indulgentes para com os nossos irmãos, porque nós somos seres imperfeitos. Todos nós cometemos falhas. Todos nós cometemos falhas. Quem nunca errou, quem nunca xingou, nunca fez alguma coisa errada. Né? Igual Jesus fala, atira a primeira pedra. Né? Por isso que a gente tem que perdoar sempre o nosso irmão. Temos que perdoar sempre. Mas perdoar mesmo. Não é falar assim, eu te perdoo, mas não quero te ver nunca mais. Né? Então isso não é perdão, gente. Perdoar é você esquecer, você vê aquela pessoa e não sentir mais aquela raiva. Às vezes você não vai ter aquela mesma amizade, mas pelo menos você não sentir aquela raiva, ficar guardando aquilo dentro de você, ficar lembrando daquilo muitas e muitas vezes. Quando você vê, você lembra e se sente mal com aquilo de novo. Então é isso que a gente tem que ter. Perdão é isso. É esquecer. Passar uma borracha por cima realmente daquilo. Tem que viver a sua vida. Né? Compreender que todos nós estamos numa escola, né, para atingir a perfeição. E cada um vai de um jeito. Uns vão mais devagar, outros vão mais difícil. O caminho é um só. Mas às vezes outros precisam dar a volta, ir por outros caminhos para entender. Por isso a gente não deve julgar ninguém. É a forma que ele vai chegar à perfeição é daquela forma. Se ele viesse por esse caminho, ele não tem condição. Ele não vai entender. Por isso que ainda, gente, como a gente falou agora mesmo, existem várias religiões, que são a forma que eles compreendem. O caminho é o mesmo. Mas é a forma que eles vão entender. Um dia todos vão entender que nós somos um só. Que não há outro caminho, que existe vida após a morte. Né? E o problema também, quando a gente fica muito nervoso naquilo, é porque a gente não tem fé no futuro. Não tem fé, que a gente acha que a vida acaba aqui. Né? E a verdadeira felicidade não é nessa vida. A gente sabe que a verdadeira felicidade está do outro lado.